Alguma dúvida enquanto vou carregando aqui, vou compartilhando tela? Não. Então, tá, deixa eu ver. Muito bem, pessoal, vamos voltar então ao conteúdo. Lembrem de assinalar ali a chamada, tá? No chat, pessoal, em algum momento. Pessoal, nós estávamos falando então do princípio da variabilidade, né? Colocando o último elemento era sobre a importância da periodização também. A periodização te garante uma variabilidade. Lembrem sempre disso, tá? Ele é sempre um fator a mais de importância, de motivação, né? Quando nós periodizamos as coisas, nós tendemos a variar mais. Se nós não periodizarmos, se formos só na memória, como muito professor de educação física faz, isso dá problema, porque a nossa memória ela vai buscar, como tudo na natureza, ela vai procurar a lei do menor esforço e a gente vai tender a repetir muitas coisas, geralmente aquelas que nos deram mais prazer, etc. Né? Mas tem vários elementos ali que dão essa característica. Esse é um problema, né? Porque, de novo, onde não tem tanta variabilidade, ao longo do tempo o treino se torna mais monótono. Tá? E um outro elemento que eu gosto de trazer, pessoal, é de um livro clássico, é uma imagem baseada num livro clássico do treinamento, do Ozolim, foi um cara mais antigo que o Matveev, mas que ele trouxe cargas de treinos gerais, assim, onde ele chamava de treinos multilaterais, ou seja, aqueles que não eram exatamente iguais ao objeto fim daquela modalidade atlética que o atleta se inseria, né? E treinos especializados, que sim, eram com movimentos bem parecidos ou na própria prática daquela modalidade atlética dos atletas que ele analisou. Tá? E, bom, e o que ele vai mostrar ali, gente? Isso aqui é ao longo dos anos, uma carga geral, assim, então tem muito erro, etc. Mas o que eles nos mostram de interessante é que mesmo, só para entender o gráfico, então, da parte mais baixa do gráfico para cima, verticalmente, é a trajetória do atleta, né? É a carreira do atleta, desde a formação inicial até o alto nível. Então, isso pode envolver de 7 a 15 anos, 20 anos. Tá? O que acontece, pessoal? O que a gente vê é que os treinos multilaterais eles vão diminuindo em quantidade percentual, né, do tempo do treino do atleta, mas ele persiste, mesmo no alto nível. Então, esse discurso é bom para muito aluno da área da saúde. Diz, não posso variar coisa, porque eu não posso perder tempo, etc. Aí tem que parar tudo e dizer, cara, mas nem no alto nível, onde tu queres ter desempenhos ao máximo, com todo risco à saúde, mesmo ali o treino multilateral continua sendo importante, claro, 20%, vai variar com a modalidade, mas ela persiste. Então, sim, a gente tem que pensar também em treinos variados. Tá? Esse discurso é muito forte para a gente que tem, às vezes, com tempo restrito, os caras cada vez estão querendo simplificar coisas, desrespeitando questões de saúde geral. Tá? Daí vai minha crítica também, eu já aproveito aqui, mas depois lá em resistência a gente vai falar mais, dos treinos de HIIT como alguns pensam que deve ser trabalhado. Que é o novo, é o ovo de Colombo do treinamento, né? Descobrir o ovo de Colombo. E tem que ter cuidado, eles são treinos muito legais, mas tem que estar dentro de uma lógica maior, né? Que não dá para pensar em simplesmente substituir, assim como se pensou de um monte de coisa. Natação também, nos anos 80, a natação curava até mal olhado, né? O cara tinha problema na coluna, era natação, o cara tinha problema no ombro, era natação, mesmo sabendo que dependendo da modalidade, tu pode até piorar e tal. Depois veio a hidro, depois veio treinos de força, os caras achando que força é tudo, né? Então fica no teu equipamento lá que tu vai. Depois começou a se ver que claro, as transferências para os ganhos da vida real, na modalidade esportiva, etc., eram bem reduzidas também. Tu tinha que fazer uma transferência desses ganhos, né? Então isso vai envolver o quê? Variabilidade. Tá? E aí eu encerro por aqui o conteúdo de princípios, pessoal. Eu vou fazer agora um movimento muito avançado e aí vocês vão me dizer se aparece ou não. Acho que não, né? Não vai aparecer o slide de treinamento aí para vocês, né? Não está aparecendo? Continua aparecendo o mesmo slide lá. Então eu vou ter que new share, tem aqui.
Oh, new share, isso aqui é interessante. Eu achava que tinha que sair e voltar. Aprendi mais uma coisa. Não. Tá meio estranho o negócio. Tá, agora eu vou. Chegou, estão vendo aí o slide de treinamento? Muito bem. Pessoal, então vamos começar agora com os métodos de treinamento. Vamos lá, introdução, né, gente? Agora, essa etapa da disciplina, nós passamos pelo primeiro eixo da disciplina, né? Vimos conceitos gerais, eu tratei de não dar muito detalhe, né? Para deixar o discurso geral, amplo para qualquer tipo de treinamento, né? E a gente conseguiu perceber, consegui mostrar para vocês que existem princípios e conceitos que, se bem compreendidos, eles podem ser aplicados para qualquer área. Claro que falta alguma coisa, falta o detalhamento, é o que nós vamos ver no próximo. Mas existem coisas que nos ligam a um treinamento físico geral. Então, tratem de cuidar, porque eu sei que tem muita gente boa, estudante, que adora treinamento de força, adora treinamento aeróbico lá, com os triatletas, são os caras que às vezes são atletas mesmo e vêm com essa história toda. Mas tem que cuidar, porque às vezes nos nichos onde eles estão, onde vocês estão, às vezes o pessoal começa a criar um mini mundo ali de conceitos. Mas a gente tem que lembrar que uma coisa é muito importante. Tudo esse nicho, esse mundo isolado de vocês está dentro de regras maiores do treinamento físico, tá? E tem que conversar com os outros, com as outras capacidades condicionantes. Aí vocês vão ver que não é raro e é exceção mesmo treinar apenas uma capacidade. O que nós vamos estar fazendo é trabalhando com predominâncias em dados momentos do treino, né? Mas quase sempre eles vão ser concorrentes ou combinados. Depois a gente vai falar nisso. Mas para isso nós vamos ter que entender bem os métodos primeiro, tá? Eu começo com o método de treinamento de resistência, gente, porque é o método que tem mais contribuição na história do treinamento físico, resumindo, tá? As bases do treinamento intervalado, por exemplo, eles começam no treinamento de resistência, tá? As bases científicas do treinamento físico também, na experiência soviética, resumindo, que eu já comentei para vocês, né? Quando cai o muro de Berlim, cai a cortina de ferro, como chamam, né? E o mundo socialista lá, comunista, bate com o mundo capitalista, começa a se conhecer mais o que se fazia em ambos lados, se nota que o treinamento físico que era desenvolvido no lado comunista era muito avançado, né? Tinha coisas que eram muito à frente do que o mundo ocidental fazia. E tudo por questões políticas, etc. Mas isso ajudou a dar bases para o treinamento físico, né? Bom, a gente comentou. Bom, muito disso começa com os métodos de resistência. Tá? Se a gente for pegar ainda e traduzir ele, usar o endurance como termo, e jogar no PubMed, nós vamos ver que vai ser o conceito mais ligado ainda a treino, até mais do que força. Né? Eu brinco sempre que o Sr. Ronei não gosta disso, ele me diz que é força. Por que ele está me ligando? Espera aí que a pessoa está ligando ali, vamos esperar. Opa, pegou a aula, está gravado. Não. Na tela descobriu o botão do microfone, vai comentando aí para nós. Tá bom. Olha só, então, fechado parênteses, gente. Então, fora essa brincadeira aí, o treinamento de resistência, ele tem historicamente essa importância, etc. De novo, ele não é único, né? Depois vão vir os outros, nós vamos falar das outras capacidades que são tão importantes quanto. E a mensagem sempre quando eu brinco disso, de mais ou menos importante, é que não existe isso, né, gente? Quem vai trabalhar com treinamento físico tem que pensar em tudo. E aí vai ter que pensar bem na realidade do seu aluno, no que ele precisa lá, e isso vai ser o fundamental, resumindo. Tá, gente? Então, deixa gravado, assim, fora brincadeira de opinião, etc. O que é científico mesmo, não fujam dessas coisas de que HIIT salva a vida, treinamento de força faz aquilo, agora a flexibilidade, porque eu entrei no mundo do yoga e fiquei 6 meses lá com o Dalai Lama e descobri que cuidem com isso, gente, porque aí se torna religião e não dá certo. Né? Quando a gente vai falar de treinamento físico, a gente tem que usar a ciência. Tá? E a ciência na prática. Bom, pois então, vamos lá, vamos falar de resistência. Vamos começar com a primeira questão, pessoal. Aqui tem links, tá, interessantes de aprofundamento. O segundo é um artigo do Manuel, que é muito legal, sobre treinamentos intervalados e resistência.
Eu já inseri hoje de manhã ele nos artigos de aprofundamento, é Manuel, o primeiro autor, tá? Muito interessante, porque ele é passível de ser usado na prática, não precisa de muita questão laboratorial. Tem que usar, no máximo, uma esteira e com alguma informação tu consegue organizar cargas de treino ligado à resistência com um detalhamento muito bom, usando os tempos limites em ritmos aproximados, de ritmos associados ao VO2 máximo, coisas bem interessantes. E o primeiro é como organizar treinos, assim, mas é de um blog que tem ligação com Runner's World, um material de altíssimo nível, tá? E até ligado a pesquisadores mesmo. Eu sugiro aí que vocês leiam esses dois materiais. Isso está nos slides. Mas vamos para os conceitos, né, pessoal? O que é resistência? Vamos começar sempre por aí para falar dos métodos, tá, pessoal? Resistência, gente, é uma capacidade condicionante, é o que nós estamos vendo agora, né? Os métodos de treinamento ligados às capacidades condicionantes, tá? Onde eu vou ter alguns elementos que vão ser obrigatórios. Aqui eu trago para vocês 3 conceitos que são um pouquinho antigos. Assim, o primeiro é muito antigo, mas que vocês vão ver que nos 3 vão ter elementos que vão permanecer ali, tá? Eles vão sempre aparecer. Então, capacidade de realizar trabalho prolongado em uma determinada intensidade, evitando a fadiga. Tempo prolongado, né? O trabalho prolongado, isso indica um tempo a mais. É eu me manter a um dado ritmo. Só que eu só dizer isso também não adianta, né, gente? Eu dizia, como eu falava para vocês, acho que eu já dei esse exemplo, não sei se de manhã ou de tarde, mas que antigamente, quando eu dava aula em pé, eu dizia para vocês, olha, a minha taxa metabólica, né, meu gasto energético aqui está acima dos níveis de repouso. Eu ficando em pé, dando 3 passinhos. Até aqui, sentado e me movimentando. Eu estou acima. Se eu for ver lá, meu consumo de oxigênio vai estar um pouco acima dos meus níveis de repouso, né? E isso é por um bom tempo. Mas isso não me garante que eu faça um treino de resistência, que eu esteja trabalhando com a capacidade condicionante e resistência. Tem que ter mais um elemento ali, que é subjetivo, não é um número mágico. Alguns dizem, professor, mas resistência é só depois de 3 minutos, isso é resistência aeróbica, coisa assim. Nem ali é bem assim, né? Porque vai depender do metabolismo da pessoa, etc. Mas o que vai ser importante, pessoal, é mostrar que resistência, de forma geral, é um conceito que vai ser sempre ligada a um trabalho prolongado, ou seja, a um dado tempo de esforço, contra uma situação de fadiga ou a uma dada intensidade de esforço. E vai ter que ser subjetivo assim mesmo. Depois nós vamos ver que intensidade é essa. Claro, são as intensidades onde vão melhorar a minha prestação nesses ritmos, obviamente. Tá? Então, a ideia de resistência está no nome, é resistir contra, é eu manter lá uma dada intensidade ao longo do tempo. Então, o conceito tem que trabalhar isso, nós vamos ver aqui. No conceito do Bompa, que é um pouco mais moderno, ele vai trazer isso, extensão de tempo, de novo, esse tempo prolongado ali colocado, que o indivíduo consegue desempenhar um trabalho, tem a ver com esforço, etc., a uma dada intensidade, com uma determinada intensidade. Tá? É subjetivo mesmo. Mas o conceito tem que ter esses 2 elementos, do tempo prolongado, né, a duração de tempo, né, contra uma dada intensidade. Tá? Tem um conceito um pouco mais moderno que vai colocar um elemento que vai ser fundamental em resistência, tanto do ponto de vista agudo quanto crônico, que é a questão mental. Né? Então, Weiner que vai nos dizer que, do ponto de vista físico, é a tolerância do organismo ao cansaço. Vejam de novo esse termo que é um pouco mais, não é tão científico, né? Mas seria ligado a uma fadiga, né? O cansaço, a parar o treino, né? Então, trabalhar numa intensidade que poderia me levar ao cansaço ou próximo disso. Eu tolerar isso, ou seja, permanecer nesse exercício. E do ponto de vista psíquico, é a capacidade de suportar o estímulo no seu limiar por um determinado período de tempo. De novo, aí vem o termo limiar, mas não é o limiar metabólico. É o limiar também psicológico, da decisão, porque, em última análise, nós paramos o exercício quando decidimos parar. E aí entra e cada vez está mais forte esse conceito, que os limites do exercício nosso, que se fazem contra uma resistência, eles são limites elásticos. Né? Essa ideia mais subjetiva do conceito está ligado a algo que quem treina sabe, que é a relação da pessoa com a dor, com as suas motivações intrínsecas. Tudo isso vai nos ajudar a entender esses limites do exercício.
tá? E as teorias mais atuais de fadiga, etc., já incluem isso. A teoria psicobiológica, por exemplo, proposta pelo Marcora, ela vai ser a mais moderna nesse sentido. Ela vai indicar que metabolismo é importante, né? Então, eu trabalhar com a ideia de combustível, como a gente falou lá no início, é importante, porque, sim, essa energia vem de algum lugar, mas ela é regida por um sistema de controle que é extremamente complicado, que, em última análise, vai também nos definir um gatilho ali ou não para continuar o exercício, né? A torneirinha do exercício, que não é só do combustível, mas é muito mais ligado ao input que vem no cérebro, né? Dessa quantidade de informações. Eu estou desmotivado, eu não gosto do treinador, não estou nem aí, perdi meu emprego ontem, eu vou fazer o exercício e essas coisas vão influenciar. Resumindo, dando um exemplo meio, né? Essas coisas vão influenciar nas decisões de parar ou não, né? Aí me dizem que, olha, agora nessa próxima prova tu vai ganhar dinheiro. Aqui eu estou resumindo até modelos que já foram até estudados, né? Depois, ao longo das aulas, a gente vai falar um pouco mais desses exemplos que são até engraçados. Agora, tu fez o mesmo tipo de esforço e deveria ter feito ao máximo. Agora tu vai fazer a mesma coisa, só que agora com a diferença que tu vai ganhar R$ 5.000 se tu aumentar em 10% aquele máximo que tu disse que era o teu limite total do outro teste. E mais de 90% das pessoas fazem 10% a mais, porque tem um saquinho de dinheiro do lado. Eu sou um cara de esquerda, até detesto esse tipo de motivação. Mas no estudo, eu tenho que concordar, no estudo deu mais de 90% das pessoas, por milagre, aumentaram em 10% o seu desempenho final, com uma motivação extrínseca, digamos assim. De novo, por quê? Porque remonta a algo intrínseco da pessoa também. De algum jeito, motivou. Nos nossos treinos do triatlo, era muito comum, né? A Adri está aí, agora vou fazer um discurso sexista, machista, né? Mas também aparecia algum atleta novo e se era guria, então o percentual dos ritmos de tiro da gurizada aumentava, né? Por um milagre também, uma motivação extrínseca no treino, né? Ligado. E tudo isso, todos esses elementos aí de novo que são fisiológicos, mas também são psicossociais, eles vão influenciar no que é essa resistência, tá? Resumindo. Então, resistência tem esses dois elementos aí que a gente tem que sempre lembrar. Vamos para as classificações ou tipos de resistência. Nós temos uma divisão básica, tá? Não é só uma, tá? Mas a primeira delas é classificação em base do tipo de movimento. Então, eu vou ter uma resistência geral quando eu for trabalhar resistência com movimentos que não são tão específicos ao objeto fim. Tá? Então, eu vou fazer lá treinos de resistência e aí eu posso até fazer aquela discussão que a gente fez antes, né? Ah, mas espera aí, o cara é corredor e está treinando na bicicleta? Eu mesmo comentei para vocês que eu tenho interesse em estudar essa hipótese um dia, né? Pegar os corredores e começar a adicionar algum treino de bicicleta para ver se diminui lesão e ao mesmo tempo eles têm algum ganho, fazer algum ponto ótimo ali que se possa usar essa estratégia, né? Por causa dos limites lá da máquina, né? Que a gente comentou. Bom, aquele treino ali de bicicleta vão ser treinos de resistência geral. Tá? Agora, cada vez mais está forte os métodos de treinamento de resistência específicos, que envolvem o quê? A semelhança do movimento fim. Então, vou fazer um treino lá de base, já nadando. Vou colocar um treino de resistência com elásticos no mesmo lugar, mas por um tempo adequado que se torne de resistência, mas vai ser específica, porque o padrão de movimento é muito parecido com aquele do objeto fim. Tá? Inclusive, o próprio treino mesmo sem nenhum elástico. Treinar volumes altos, treinar VO2, treinos de resistência, né? Com o próprio tipo de movimento que seja parecido com o daquele objeto fim. O objeto fim é para aquilo que ele está treinando. Isso é importante o treinador marcar. Vejam que esse raciocínio que eu falo sempre do objeto fim, às vezes na saúde não fecha muito, né? Na saúde a gente não tem uma modalidade específica. Aí vem uma questão interessante. Na saúde, pessoal, é sempre uma interpretação do treinador, né? O professor de educação física vai ter que pensar qual é o objeto fim desse cara. Por exemplo, na terceira idade e em grupos mesmo de saúde geral, ligado à aptidão física, né? Quando é voltado para a saúde, quase sempre o objeto fim, o que é específico, são as atividades da vida diária. Né? Por isso que está ganhando cada vez mais força, testes, modelos de treino que repitam também situações da vida diária, que ligam à postura também. Né? O professor Pelé, já aposentado, foi um cara muito à frente do seu tempo, quando ele começou a pensar nisso.
nos métodos de treino que envolviam as atividades da vida diária. Eu tenho que resolver a tarefa, eu tenho que levar uma carga, uma caixa, né? Quais são as estratégias para realizar aquela tarefa? Eu vou precisar de uma força de base, ok, vou dar uma força de base, mas eu preciso resolver aquela tarefa. Eu não posso ficar todo o tempo na máquina, né? No leg press e num agachamento de máquina para realizar a tarefa de elevar. Porque quando eu for elevar, alguma coisa vai me acontecer de grave ali. A gente brinca academicamente, dá trincada no aluno, né? Por quê? Porque ele não treinou de modo específico, né? Então eu preciso pensar nisso, preciso tentar pensar nessas situações, fazer treinos que sejam muito específicos também para a vida diária, se eu estou pensando em saúde, tá? Isso agora pensando em resistência, então uma tarefa que eu faça contra o tempo, eu repito, eu também tenho que pensar no que é próximo para ele ou não. E aí entra caminhadas, por exemplo, que é algo que é uma atividade da vida diária básica, super importante. Então, eu vou ter que pensar nesses tipos de atividade. Eu tenho a outra... bom, aqui tem os conceitos de resistência geral e específica, que eu já disse para vocês. Então, essa capacidade... seria o conceito de resistência, mas ligado ao que é mais geral e o que é mais específico. Tá? Simples assim, como a gente conversou. Aqui, específica a modalidade. Isso aqui é voltado para os esportes. Mas lembrem que para cada atividade, eu vou ter que pensar no que é específico. Mas tem uma outra classificação, um segundo segundo modo de classificar a resistência, que é baseado na quantidade de grupos musculares. Aqui não interessa tanto, não interessa mesmo o tipo de atividade, se é parecida ou não com aquela fim. Agora, eu tenho essa nomenclatura que aparece muito na literatura, que é baseada apenas em quantidade de músculos envolvidos, ou engajamento muscular, que a gente já conversou nas aulas passadas. Né? Que acontece aqui, pessoal? Tem um problema de conceito que é próprio da área, mas eu mantenho isso por causa que é o jeito que se usa, que é usar o geral versus local. Vejam que na outra classificação era geral versus específico. Aqui é geral versus local. Ou seja, eu uso o mesmo termo para definir dois tipos de conceitos, dois tipos de classificações diferentes. Então, eu tenho que ter atenção. Eu estou falando de que tipo de resistência geral? É a geral versus local? Então, é baseada em grupos musculares. Não, é geral versus específica. Então, eu estou tratando de o quanto é parecido ou não daquele tipo de exercício, do meu objeto fim. Tá? Aqui não interessa o objeto fim, aqui interessa grupos musculares envolvidos. Tá? Essa definição é extremamente complicada, tá? Eu nunca encontrei um estudo muito claro, mas o Weineck vai dar uma numeração ali, onde eu não achei, mas ele cita muita coisa alemã, que eu já tentei ir atrás, mas sofri um pouco, não achei mesmo, tá? Que é uma divisão de 1/6 dos grupos musculares para indicar o que é geral, o que é local. Né? Mas, assim, eu vou usar outra interpretação. Vamos pensar em casos práticos, tá? Exercícios de resistência geral, dentro dessa classificação, são exercícios, aqueles comuns de corrida, caminhada, natação e ciclismo. Tá? Então, professor, mas eu faço lá um meio agachamento em 50 repetições. Ok, isso aí mais ou menos fecha, né? É parecido com aqueles exercícios gerais. Uma regra geral, assim, para definir isso, pessoal, qual é o limitante desse exercício? É uma coisa prática bem comum, tá? E aí a gente vai encontrar até problemas também nessa definição. Mas é assim, ó, quando eu penso assim, quando eu faço o exercício e paro de fazer ele porque não tenho mais fôlego, quase sempre é falta de ar, cansaço, dor no peito, isso é uma fadiga central, ligada a exercícios gerais. Isso indica que o meu limitante não foi periférico. Né? Não é sempre fácil definir isso, mas é o que acontece, por exemplo, nos testes de VO2 máximo. Nos testes de VO2 máximo corretos, né, quando o aluno consegue fazer o protocolo direito, eles param o exercício por causa dessa fadiga central. Né? Agora, mesmo nesses testes, já vamos para o problema, para dar um caso específico que vai ajudar a ver a diferença. Por exemplo, quando a gente faz testes de VO2 máximo no ciclo ergômetro, é comum, às vezes, o aluno, no início do teste, ou até a metade do protocolo, ele fadigar por dor nas pernas e parar o exercício, parar o teste, porque ele não aguenta mais a sobrecarga que foi dada. Tá? Esse é um bom exemplo de que o protocolo foi dado errado. Foi dado sobrecargas muito altas assim para esse aluno.
Tá? Por quê? Porque o cicloergômetro usa membros inferiores mais isolados, né? Então ele já começa a ir para algo local, mas a gente considera geral ainda. Mas depende também de como tu dá a sobrecarga. Se tu der muito alta, que é o que acontece em alguns testes, vocês devem ter visto alguma coisa em fisiologia, talvez o Álvaro tenha falado com vocês, pode aparecer essa situação, né? Que o cara fadiga e a dor na perna, ele não aguenta de cansaço na perna. Aí isso não é mais geral, isso é local, né? Aí esse exercício foi de uma resistência local, tá? É o que a gente faz em grupos musculares menores. Quando eu vou fazer alguma ação lá, eu tenho que girar, abrir uma tampa, fazer alguma tarefa, abrir um parafuso, coisas assim, que eu sinto a fadiga, eu sinto queimar localmente, né? Isso é uma fadiga, é um exercício que tu fez de resistência local, vamos chamar assim, se teve algumas repetições, né? Seria local, né? E dessa, ou seja, não é central, tá? Aí é mais fácil, né? Quando eu giro lá o parafuso, eu uso supinadores, pronadores, músculos muito pequenos, né? Aí eu garanto que isso é de resistência local, no caso. Tá? Quando eu uso músculos de membros superiores isolados, né? Rosca Scott, extensor de cotovelo, músculo só do ombro, né? Voador, alguma máquina, coisas assim, esses tipos de grupo muscular, eu vou trabalhar com uma resistência local nesses casos. Mas, de novo, tem que ter características de resistência, né? Não posso fazer 3 repetições só, etc. Eu tenho que trabalhar com mais de 10 repetições, geralmente. Isso vai incluir um tipo de resistência, já com algum elemento de força, mas é uma resistência de força, a gente vai chamar isso. Tá? Isso está dentro do grupo lá de treinos de resistência local. Quase sempre na sala de musculação a gente vai fazer coisas de resistência local. Quase sempre, né? Porque pode ter exercícios com maiores grupos musculares, né? Então tem essas, e assim como os limites do exercício podem ser divididos em centrais ou periféricos, as adaptações também vão ser predominantemente, sabendo, né? Porque, de novo, lembrem que lá a história do McCardle mostrava que não era só geral. Quando eu treino central, eu não tenho só adaptação central, eu tenho também algo periférico, tá? Mas aqui eu posso falar em predominâncias, tá bom? Mas cuidem com essa definição, tá, gente? Dos tipos de métodos aí, dos tipos de classificação. Muito bem, pessoal. Vamos começar a falar aqui de mecanismos ligados à melhora da resistência, tá? Deixa eu falar sobre conceito ainda, pessoal. Antes de começar com esses mecanismos, existe um problema de conceituação, assim. Tem professor que chama esse tipo de exercício como, não, mas tu quer falar em resistência aeróbica, né? Ou tu quer falar de endurance, aí tem esse uso exacerbado aí de termos em inglês quando nem precisaria, tá? Não é isso, pessoal. Assim, vamos ir falando. Vocês vão ver muito estudo aí de grupos de pesquisa, até da ESEF mesmo, e falam muito sempre em resistência aeróbica, tá? Ou exercício aeróbico. Quase sempre esses exercícios, eles estão dentro do grupo dos métodos de treinamento de resistência, tá? Não se tem dúvida disso. Eles estão realmente nesse grupo. Mas os treinos de resistência, eles são mais do que isso. Quando eu treino resistência de velocidade, resistência de força, eu também tenho elementos de treinos de resistência ali. Claro, não é só de resistência, né? Não é só de resistência, mas também são tipos de treinos de resistência, tá? Tipos de treinos de resistência. Então, a resistência ela vai, por exemplo, persistir até numa prova de 100 metros, tá? Ao longo da prova, a gente sabe que depois lá do topo, depois eu vou mostrar isso em treino de velocidade, os bons atletas não caem tanto a velocidade, da metade para o final, e hoje em dia é mais do segundo terço, né, para o final ali, né? Eles mantêm a velocidade. Antigamente era uma queda, né? E os pangaré a nível regional ainda fazem isso, a velocidade cai. Isso é uma resistência de velocidade máxima. Eles alcançam a velocidade máxima e tentam manter ela por 2, 3 segundos. Tá? Isso é um tipo de resistência, isso tem treino para isso. Tem treino específico de resistência de velocidade exatamente para essa condição. Tá? Que no caso ainda é um subtipo lá dessa resistência de velocidade, que a gente vai chamar de resistência de velocidade máxima. Tem também a resistência de aceleração, que é outra coisa, né? Tudo isso são formas de resistência. Então eu não posso limitar isso em aeróbico, anaeróbico, essa divisão toda, resistência aeróbica, anaeróbica, ela é interessante saber. Agora vocês têm que traduzir isso para o treino,
No treino geral, tu vai ter elementos de resistência que podem ser de força e velocidade. E aí que eu vou combinar as coisas. Os de força e velocidade vão ser treinos de resistência que vocês aprenderam lá como anaeróbico. Mas agora nós vamos ter que falar bem o que é. Porque não adianta dizer anaeróbico. O anaeróbico pode ser de força e velocidade. E são completamente diferentes os treinos. Tá? Então, eu vou ter que chamar isso de resistência de velocidade, resistência de força. Esses vão ser submétodos também dos treinos de resistência. Tá? E vou ter também os treinos de resistência geral, que vão ser aqueles treinos que vocês chamavam antigamente lá de resistência aeróbica. E muita gente ainda chama. Tudo bem, mas para nós está dentro do grupo dos treinos de resistência, tá bom? Lembrem disso. O termo, então, se usa como endurance, tá? Mas tem que cuidar, porque esse endurance também no inglês muitas vezes é ligado ao endurance aeróbico, aerobic endurance, né? Mas às vezes tem que cuidar. Resistência para nós aqui na disciplina está ligada ao conceito mais geral de treinamento físico, que engloba vários tipos, inclusive os de resistência de velocidade, de força, tá? E esses de resistência geral, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aí eu vou terminar a aula hoje só mostrando uma visão sobre esses exercícios de resistência geral, que tem o elemento aeróbico importante aí, ligado ao papel do lactato. Tá? E aí a gente vai encerrar a aula. Eu vou trazer essa visão, claro que vai ser muito resumido, tá? Para os fisiologistas de plantão, nem adianta, porque meu conhecimento de fisiologia realmente é limitado, então isso é tudo lá com o Álvaro, com o professor Crua, vocês aprofundam. Mas aqui eu vou ver o que é essencial para entender o treinamento nessa parte de fisiologia. Por exemplo, o papel do lactato nos exercícios de resistência. Quando a gente pensa em corrida, triatlo, ciclismo, natação, né, longa distância, né? Onde tem resistência geral, né? O que acontece, pessoal? O lactato, historicamente, foi observado que era um produto lá da glicólise anaeróbica, né? Então, a gente tinha aquela história lá de que quando o piruvato entrava na mitocôndria e aí não conseguiam fazer isso em alto nível, começava a produzir um lactato. Essa visão está sendo bem modificada. Eu li um artigo do Brooks, que eu tive maior dificuldade por causa desses elementos, onde ele altera bastante essa ideia, mas na prática de treino continua valendo a ideia de que o lactato ele é uma sinalização de que algo não vai bem em alguns ritmos de esforço ainda. Então, aquela visão antiga continua valendo. Ainda tem gente que faz testes de lactato, inclusive usando o limiar lá dos 4 milimols. A de Mader, que é extremamente criticado e já foi derrubado, mas continua sendo interessante na prática, porque ele tem uma validade externa muito interessante. Ainda tem várias modalidades de esporte que os caras avaliam qual é o ritmo que esse cara faz a 4 milimols, e mesmo sabendo que isso não é o limiar metabólico verdadeiro, ele continua sendo um marcador bom. Porque se a 4 milimols o cara corre a 18 km por hora e o outro corre a 17, esse cara que corre a 18 a 4 milimols, ele tem uma maior chance de vencer provas. É isso que acontece na prática. Ainda é um baita definidor de desempenho. Tá? Ligados aos limiares, mesmo sabendo que aquilo não é exatamente um limiar, mas é uma intensidade, esforço ali interessante, né? A quantidade de lactato a 4 milimols e o ritmo que tu está fazendo, tá? Por exemplo. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com esses discursos. Isso não vale mais, mas no treino isso se compreende e se interpreta para aquilo que é prático, para aquela mensagem que pode servir para o atleta. Então, essa visão do lactato, do quanto mais pior, vamos definir assim, que ela funciona bem para ritmos um pouco menores, né, em torno do segundo limiar ventilatório. Tá? Ali ligado à potência crítica também, ou um pouco mais baixo do que isso. Nesses ritmos continua valendo isso. Tá? Essa primeira visão. Mas aí vem uma segunda visão, mas isso eu vou falar na próxima aula, porque aqui é tudo assim, no próximo capítulo, para manter a atenção de vocês, porque está acabando meu tempo mesmo. Tá, pessoal? E aí a gente continua com essa explicação na aula que vem. Tá? Ficamos por aqui nesse papo do lactato e continuamos na próxima aula. Gente, lembrem de usar o fórum, tá? E essa aula vai parar daqui a pouco. Eu já vou parar a gravação aqui, então, dia 1º de setembro, né, 2020, né, parte 2 da aula da manhã.